mas ele está aqui, nosso comentarista político. Olha ele aí. Ele que faz grande sucesso, escritor, engenheiro, um grande brother, tem um livro muito bacana. Show. Não tem aqui, mas eu não tenho mais os livros aqui. Se você puder mostrar, mostra aí, Mota. O livro dele que está vendo. Aqui, peraí, ó. Vou pegar aqui. Você vai entender toda essa história aí aqui, ó. Da violência. Aí, ó. Tá na mão. Segurança pública. Tá na mão, ó. Construção da maldade. Tá vendo aí pelas Submarino, eu nem sei qual é. Amazon. As melhores livrarias. E também tem outro, ó. Pra quem esse não aí, leu ainda. Isso aí. Eu tenho os dois. Os Inocentes do Leblon. É isso aí, Mota. Quem que vai puxar o assunto? O Albeta? Posso puxar Então aqui. vai lá. Fala, Mota, tudo bem? Eu queria perguntar pra você da questão da cultura woke, né? Que o Elon Musk tava tweetando esses dias. E ela, na parte cultural, ela tá muito clara. Você vê em jogos de videogame, você vê na série, nos filmes, até no Oscar, você vê o Oscar praticamente tomado com essa questão da cultura woke. E aí vem o político, ele se apropria dessa pauta e vira um negócio global. Queria a tua opinião, que como você tá analisando essa pauta woke, você acha que ela vai cair, você acha que é uma moda ou ela vai perdurar por um bom tempo? Olha, essa sua pergunta é sensacional, porque eu tava aqui com um tweet para ler para vocês. Na semana passada, eu tenho uma assinatura do ChatGPT, né? E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu pedi para o ChatGPT escrever um tweet no estilo do Elon Musk, criticando o woke. Olha o que é que o ChatGPT escreveu. O movimento woke está criando uma cultura de indignação e censura que sufoca o pensamento livre e a inovação. Precisamos ser capazes de ter conversas abertas e honestas sobre questões importantes sem medo de ser cancelados ou atacados. Vamos seguir em frente, não retroceder. Isso é o ChatGPT falando no estilo do Elon Musk. Vocês devem estar acompanhando que o Elon Musk comprou uma briga enorme com a esquerda americana, principalmente com o pessoal do movimento woke, né? O woke nada mais é do que a última versão de uma estratégia política que já é relativamente antiga nos Estados Unidos, né? Isso vem do início do século XX, quando movimentos radicais, anarquistas e comunistas começaram a adotar as pautas de defesa das minorias, como puramente uma estratégia de conquista do poder, porque a gente sabe o que os comunistas fazem quando eles chegam ao poder, né? O que eles fazem com as minorias. Inclusive agora na China está acontecendo um problema seríssimo, gravíssimo, sobre o qual a maioria da imprensa mundial não fala, que é com a minoria chamada Uigures, né? Que parece que tem campos de concentração na China, onde essa minoria está sendo colocada. Mas, enfim, isso começou lá no início do século XX. Um grande ativismo do Partido Comunista, o Partido Comunista Americano, vários movimentos de defesa de direitos civis. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Depois, na década de 60, isso piorou, porque vários elementos da extrema esquerda americana, muita gente não sabe isso, mas os Estados Unidos já viveram episódios de terrorismo dentro do próprio Estados Unidos. No final da década de 70, tinha grupos como o Panteras Negras, um outro grupo chamado Weatherman, que faziam atentados à bomba, sequestros. Teve um outro grupo chamado Exército Simbionês de Libertação, que ficou muito famoso porque eles sequestraram a herdeira de um grupo jornalístico chamado Patricia Hearst, e essa herdeira milionária depois passou a fazer parte desse grupo, participou de vários sequestros, enfim. Essa turma toda migrou para o Partido Democrata no início dos anos 70, abdicou da luta armada e entrou na luta política. E aí provocou uma radicalização. Foi aí que a política americana começou a ficar realmente polarizada. E o movimento woke, né, é a última versão dessa transformação do esquerdismo radical
para dentro da política de um modo geral. E eu acho que da forma atual em que ele se encontra, não tem duração nenhuma, né? Porque eles mesmos não sabem mais o que é que eles querem. É uma loucura tão grande, se perdeu qualquer parâmetro para atuação política, né? A pauta de defesa das minorias é uma pauta legítima, é uma pauta absolutamente necessária, é uma pauta que sempre foi abraçada pelos setores mais esclarecidos da sociedade. Não é privilégio da esquerda, muito menos do movimento woke, né? Agora, nos Estados Unidos chegou um absurdo. Eu tenho vários amigos que moram nos Estados Unidos. Por exemplo, em algumas escolas, as crianças escolhem o pronome com o qual elas querem ser tratadas, né? Então você diz, meu nome é fulano de tal e o meu pronome né, eu quero ser tratado por ele ou por ela ou por um outro pronome que nos Estados Unidos tem neutro, o gênero neutro, né, que é it. Saiu totalmente de controle. Eu não acho que isso tenha nenhuma sustentabilidade. Muito bem. Vamos só aproveitar a geopolítica, que já que estamos falando de notícias internacionais, você tem na pauta a guerra aqui, né? Rússia, Ucrânia, a gente sempre fala e você manja muito desse assunto. Me parece que o Putin está agora dando uma recuada, porque ele falou que a OTAN tem uma força nuclear gigantesca e também tem a história da Rússia receber a China. O que você tem para nos contar da guerra? A gente não pode ser ingênuo nessa história dessa guerra, né? As únicas pessoas que a gente pode dizer que são vítimas é a população civil, que foi imprensada no meio de dois países, né, de duas máquinas de guerra. A Ucrânia tem uma longa história de instabilidade política, né? Nos últimos 20 anos, a Ucrânia teve duas revoluções, né, mudanças violentas de poder. A Ucrânia tem a questão lá das províncias do Nordeste que querem se separar da Ucrânia. Já foram feitos 2 tratados entre a Ucrânia e aquela região. Os 2 tratados foram desrespeitados, tanto pela Ucrânia quanto pelas regiões. O Putin mandou inúmeros sinais, né, de que ele ia fazer alguma coisa. Vocês vão lembrar que o Putin colocou as tropas dele na fronteira e ficou lá meses as tropas na fronteira. E a Europa fingiu que não era nem nada, não tinha nada a ver com a história, né? Então, tem muito mais por trás disso do que a gente fica sabendo. Vamos lembrar que só os Estados Unidos já deram mais de 60 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Para vocês terem uma ideia, o orçamento de defesa total da Rússia é alguma coisa por volta de 65 milhões de dólares. Então, quem ganha com a guerra, né? Tem muito estoque aí de arma, de tanque, de avião que está sendo desovado lá na Ucrânia. Muitos especialistas internacionais dizem que várias dessas armas já são desviadas, né, da Ucrânia para outros lugares, porque não há nenhum tipo de controle. Quando você entrega um lote de fuzis, de mísseis antitanque para o pessoal lá da Ucrânia, eles depois, para onde esses equipamentos vai, ninguém sabe. Então tem um monte de interesses aí. Tem uma outra história que a gente também não pode esquecer, que é muito mal explicada, que foi aquele gasoduto lá do Mar do Norte, o Nord Stream, é um gasoduto que levava o gás russo para a Europa, é um gasoduto que ia pelo fundo do mar, e ele sofreu uma misteriosa explosão. Ninguém sabe o que foi que aconteceu, e a imprensa ocidental ainda não conseguiu explicar, né? Essa história está bem mal contada, né, Mota? Muito. Quem é que faria um servicinho desse, né? Isso não é um... mas também tem uma coisa, né? Também tem uma coisa nessa guerra, porque vira meio que uma torcida, né? O Brasil agora entrou, o Lula, parece que os caras estão meio puto com o Lula, que o Lula ficou meio se metendo em cima do muro, tal, e não sei o quê. Mas se você pensar bem, quando você tem essa grande potência, né? Por exemplo, você tem a Rússia,
né? Aqueles países do lado não tem muita soberania. É que nem você pega o México e o Canadá, tem que ficar do lado dos Estados Unidos. Não tem muita escolha. Tem ali o México vai fazer um acordo com a China, por exemplo. Tem que ficar com os vizinhos. Tem que ficar ali e me parece, esse Zelensky, me parece ser meio um globalista, um cara que quer meio que... Aí o Putin falou, opa... Segura a onda, irmão. Aqui não. Então a treta aí, dessa aí, é quem vai conseguir segurar mais tempo. E o que você falou, né, Mota? Quem sofre é o povo, né? Esse que é o negócio. Como é que as pessoas esquecem? A Rússia tem um arsenal ainda de por volta de 5 mil ogivas nucleares. Na hora que a Rússia ficar... Eu vejo algumas pessoas, inclusive na mídia, zoando a Rússia, né? Porque a Rússia tá perdendo, a Rússia entrou lá, tá apanhando. Eu vejo algumas pessoas inocentemente fazendo comentário desse tipo. Cara, na hora que a Rússia quiser, ela resolve essa guerra em 5 minutos. Né? Agora, vai jogar o mundo num estágio do qual a gente não sabe como é que o mundo vai sair, né? 5 mil ogivas nucleares, basta uma. Basta uma ogiva nuclear. Então, eu acho, Emílio, na minha opinião, que existem duas guerras. Essa que a gente vê, né? E outra que está acontecendo por trás, onde estão acontecendo conversas que a gente nem imagina, gente que aqui na frente da gente parece que está brigando por trás, está se entendendo, né? E muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Sim, Mota, exatamente. Falando um pouco do Brasil, o governo tinha sinalizado que aumentaria o preço da gasolina, voltou atrás no final de semana, ficou uma indecisão e deve decidir hoje. No seu entendimento, na sua leitura, vão voltar a aumentar, ou seja, tirar a desoneração e se sim, essa seria uma medida razoável, dado que fizeram uma gastança por outro lado? Sami, eu fiquei vendo vocês antes, né? E eu vi uma jornalista dizendo que o governo tinha um colar de boas notícias. Depois eu fiquei pensando, está mais por uma pulseira de boas notícias. Ou talvez até um anel, né, de boas notícias. Um anel com a pedra falsa, não é brilhante verdadeiro. É muito difícil você entender para onde que esse pessoal que chegou no poder agora está querendo ir, tá? É muito difícil ver uma lógica nisso, porque, por exemplo, estão falando da reforma tributária, mas nenhum ente federativo quer abrir mão da arrecadação, né? O governo federal não quer, o governo estadual não quer, os governos municipais não querem. Nenhum quer abrir mão sobre o controle da arrecadação. Todos eles querem eles mesmos recolherem. E o contribuinte brasileiro não aguenta mais pagar imposto. A gente hoje já trabalha quase metade do ano só para pagar os impostos que estão embutidos em tudo que a gente consome. Agora, como é que você vai fazer uma reforma tributária com essas três condições? Onde onde os governos não abrem mão da arrecadação, ninguém quer abrir mão dos impostos que já tem hoje e o contribuinte não aguenta mais pagar imposto. Quem vai acabar pagando o imposto no final das contas é o contribuinte. A história, a narrativa que esse grupo usou para chegar ao poder, ela não tem sustentação, né? O que muita gente já sabia disso antes, né? Na verdade, essa história só conseguiu ser vitoriosa porque havia uma grande torcida, né? Vamos dizer assim, a torcida era muito forte, a torcida organizada. Mas é um governo que não acredita em teto de gastos, é um governo que não acredita em responsabilidade fiscal, que acha que responsabilidade fiscal é incompatível com a atenção ao social. É o governo que não tem compromisso mínimo com colocar pessoas com o mínimo de competência técnica no seu quadro. Algumas... É ruim. É governo ruim. Eu tenho que fazer um break rapidinho agora pro Reginaldo, daqui a pouquinho Roberto Justus. Justus já chegou no estúdio, está aqui. Tá elegante. Tá muito elegante. Sempre. E vamos fazer o break, Reginaldo.
A gente continua nas plataformas. O Morgadinho, você tem pergunta pro Mota? Ô Mota, tudo bem, cara? Deixa eu te perguntar a questão das redes sociais. A gente viu aí a Manuela Dávila falando a respeito que não é difícil distinguir o que é discurso de ódio e o que é opinião. E a gente viu o ministro também falando que plataformas sociais são ameaça à democracia. Eu queria a sua opinião. O que você acha que vai acontecer daqui para frente nas redes sociais? Vai rolar essa regulamentação? Eles vão querer diminuir o alcance mesmo das pessoas que eles não querem que falem, né? A gente já viu agora há pouco, na época de eleição, o que aconteceu com muitos amigos nossos aí nas redes sociais. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer daqui para frente nas redes sociais aí? Olha, eu acho primeiro que deveriam nomear essa deputada, não sei se ela é deputada ainda, né? Enfim, essa ativista, até onde eu sei, ela continua sendo uma ativista comunista. Ela é da carreta Furacão. Tá na carreta. Ela vai arrumar uma boa colocação. Já. Ela devia ser nomeada para a Suprema Corte Americana, porque se você for olhar a história dos Estados Unidos, esse é um assunto que está sempre sendo discutido. Ainda hoje, né? Os limites da liberdade de expressão. O que é uma expressão legítima e o que é discurso de ódio, ou a partir de que momento você está incitando as pessoas a cometer crimes. Eu acho que se a gente vai botar essa questão na mesa nesses termos, a gente precisa falar, e isso, meus amigos, já foi discutido nos Estados Unidos, num caso perante a Suprema Corte, se eu não me engano, nos anos 30 ou nos anos 40, né? Quando membros do Partido Comunista Americano foram julgados, né? Acusados de incitamento às pessoas a cometerem crimes. Porque se você olhar a doutrina comunista, né? Qualquer um que sente e leia o que Marx disse, né? No Manifesto Comunista, você vai ver que aquilo ali é incompatível, totalmente incompatível com o modelo de democracia que a gente está defendendo, né? Agora, Morgado, para responder a sua pergunta, a gente hoje está num campo minado. A gente está atravessando uma fase difícil no Brasil. Eu não acho que isso é um estado permanente. Eu não acho que amanhã ou depois a gente vai virar a Venezuela. Não acho mesmo. Porque se você olhar, o Brasil já passou por fases tão ruins quanto essa ou piores. Nós tivemos uma ditadura, né? A ditadura Vargas, que durou um tempão. Vargas, no total, ficou 15 anos no poder, né? E depois voltou como presidente eleito. Você imagina como é que se sentiu o cara daquela época, né? Teve que viver 15 anos debaixo do autoritarismo de Vargas, depois teve que aguentar ele quando ele voltou eleito. Então, eu não acho que o que a gente está vivendo hoje vai durar. Acho que é uma combinação de circunstâncias políticas. Acho que houve uma reação do que a gente chama de mecanismo, de sistema, uma reação exagerada ao fenômeno Bolsonaro, para o qual eles não estavam absolutamente preparados, e também uma reação ao fenômeno das redes, porque para muitos políticos em todo o mundo, isso não é só no Brasil, o fato do cidadão comum ter uma voz é completamente inaceitável. Sim. Então, o poder individual que a tecnologia deu pro cidadão, né? Mas agora... Hoje em dia todo mundo troca. Os caras têm medo mas quem que vai falar o que é discurso de ódio e o que não é? Porque agora tem a Manuela Dávila e Felipe Neto, né? Mas isso não vai virar. Tá, mas os caras querem discutir. Pra gente ficar discutindo aqui. É pra desviar o assunto. Então vamos aguardar, então. Pra desviar o assunto, gordão. Tá bom, vamos aguardar. É lógico que é. Você acha que o Felipe Neto vai falar alguma coisa? O Jaiminho tá na economia. Mas isso aí é o Jaiminho na economia. É a coisa que não tem. Aí o cara fica mandando essa. Só que, aí fala, deixa os trouxas lá discutindo isso. Mas trouxa, os caras querem regular, já quer regular faz tempo que eles estão querendo regular. Aí começa a puxar a corda pra ver até onde a galera fica de boa ou não, Não vai ter nada. Ou eu tô errado, hein, Bota? Me ajuda aí. Assim, Morgado, eu acho que assim, tem coisas que claramente fazem parte do que é permitido você dizer, né? Tem coisas que são claramente violações da lei. Se você entrar nas redes sociais, acho que não vai ser difícil você achar vídeo de traficante no Rio de Janeiro mostrando o fuzil e dando tiro. Fazendo um live. 3x4. Isso, obviamente, não é liberdade de expressão. Agora, vá procurar algum comentário de qualquer figura deste governo a respeito disso.
né? Tem o tal do programa de recadastramento das armas que já foram cadastradas. Vai perguntar quantos membros do governo já foram, né, no Chapadão, na Pedreira ou lá no CPX, dizendo para a rapaziada lá que eles têm que recadastrar as armas. Então é lógico, né? Tem um duplo padrão aqui. Exatamente. Tem essa conversinha de que o que vale para os outros não vale para minha turma. Que é hipocrisia, né? Que é hipocrisia, total, né, Mota? Mas... Hipocrisia. Hipocrisia. Mas o cara vai botar ordem no galinheiro. Vai ter que botar uma ordem no galinheiro. Uma hora vai botar uma ordem no galinheiro. Quem vai botar essa ordem? Esse que é o problema. Senão até ele perde a mão. Ele perde a mão se não botar ordem também. Até ele, sobra pra ele. Uma hora ou outra vai botar ordem no galinheiro. Sim. Isso aí. Quem vai botar? Oi, fala. Não, isso aí assumindo que existe alguma ordem na cabeça de alguém, né? Porque tem uma hipótese aí de ninguém saber realmente o que vão fazer. Para mim, quando eu escuto a maioria das pessoas desse governo falar, me parece que elas falaram nos anos 80, né? Aquela declaração do ministro de que se o Uber sair parece o Santos Futebol. Grande Santos. Não bate nem na trave. Não passa do meio de campo e fica tocando a bola. Hoje, bola no time é horroroso. Obrigado, viu, Mota? Mota tá no Pingos, né? 6 da tarde. Estou lá. Com o Pavivi dando aula, hein? Sim. Um sapato da Vai-Vai. Balé de informação. Pô, sapato do Pavivi. Sapato da Vai-Vai, Sim, bonito. nosso gerente da Zara. 6 da tarde tem o Pingos aqui na programação da Jovem Pan com o Mota, a equipe da Jovem Pan. Obrigado, viu, Mota, que dá essa colher de chá aqui pra gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Emílio. Um abração. Tchau, Valeu, tchau. um abração.